E estamos aqui no canal Estrelas Eternas e você é muito mais do que bem-vindo e muito mais do que bem-vinda a este canal. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, a porção que Ele tem para nós neste dia. E hoje nós vamos falar a respeito de arrependimento. Arrependei-vos. Vamos entender aqui a importância que Deus dá ao arrependimento do ser humano. E aqui no capítulo 3 de Mateus e o versículo 8, nós vamos ver o profeta João dizendo: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Neste momento aqui, o profeta João, o Batista, aquele que veio para preparar o caminho de Cristo, ele estava profetizando, ele estava ministrando a palavra de Deus para os povos, para as pessoas que iam até ele. E muitas pessoas iam até ele para poder ouvir a palavra de Deus através da boca do profeta. E ele ministrava a respeito de arrependimento, de arrepender-se dos seus pecados. As pessoas que se arrependiam iam até ele e então ele batizava essas pessoas. E aí, nesse determinado momento aqui, no capítulo 3, ele percebeu que entre as pessoas tinham muitos fariseus e saduceus. E aí ele fala de uma forma muito ríspida, muito dura com esses fariseus e saduceus. E então, ele diz essa frase aqui para eles: produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Mas por que João agiu dessa maneira com os fariseus e os saduceus? Nós vamos entender isso aqui hoje. Mas antes da gente continuar o nosso devocional, se caso você tenha assistido aos vídeos do nosso canal, tem gostado dos conteúdos e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal e também compartilha essa palavra com outras pessoas para que assim nós venhamos alcançar mais vidas com esse trabalho de evangelização, de ensino da palavra do Senhor. E todas as pessoas precisam ser aperfeiçoadas pela palavra de Deus para que naquele grande dia venhamos encontrar o nosso Senhor. E Deus abençoe a você por esta sua ação. Vamos continuar aqui o nosso devocional. Então, João ele falou de uma forma ríspida com os fariseus e os saduceus e disse essa frase para que eles viessem a produzir frutos que mostrassem o arrependimento deles. Mas por que ele falou dessa maneira? Porque os fariseus, eles eram a mais influente das seitas judaicas na época de Jesus, e eles eram muito apegados às doutrinas, à ortodoxia. Eles costumavam ver a lei, mas simplesmente para cumprir as regras. Eles não tinham o entendimento espiritual do que as leis queriam dizer. Eles simplesmente cumpriam por fazer, cumprir por cumprir a palavra do Senhor. É a mesma coisa das pessoas, dos crentes que vão para a igreja simplesmente para ir, para dizer que foi, para mostrar que estava lá, para tirar uma foto e botar no status: estou na igreja. Não vão com sentido verdadeiro de adoração ao Senhor. E se não vão para a igreja com sentido verdadeiro, também não vivem com sentido verdadeiro. Então eles viviam as regras simplesmente por viver as regras, sem um entendimento espiritual, sem a aproximação com Deus. E dessa maneira, eles eram justos aos seus próprios olhos. Eles não sentiam que precisavam se arrepender de alguma coisa. E da mesma forma, os saduceus, eles pertenciam à elite econômica daquela época e às famílias sacerdotais. E eles não criam nos milagres, nos poderes sobrenaturais de Deus, e também se sentiam justos aos seus próprios olhos, não tinham do que se arrepender, não tinham por que se arrepender. E aí, João ele vai lá e fala dessa maneira, porque eles estavam ali para observar o que é que João estava pregando, o que é que João estava ministrando, para talvez buscar algum tipo de condenação para João, como eles fizeram com Jesus Cristo. E aí, João veio e trouxe essa palavra dura para eles e falou: produzam sim frutos que demonstrem o vosso arrependimento, porque sem arrependimento vocês não vão ter perdão. E aí, uma coisa interessante é que os saduceus e os fariseus, eles não eram favoráveis uns aos outros, eles eram meio que adversários, ou verdadeiramente adversários. Mas quando se diz no respeito, no momento de condenar Jesus Cristo, no momento de ir conseguir alguma forma de trazer acusação sobre Cristo, eles se uniram. Eles uniram forças para ir contra Cristo. E aí nós vemos que no mundo sempre é assim. As pessoas se odeiam, as pessoas se repudiam, mas quando se diz respeito a combater o cristianismo, combater Jesus Cristo, elas se unem para combater o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor ele sempre prevalece, porque Ele é o Todo-Poderoso, e ninguém pode contra o nosso Deus. E aqui João vem falando a respeito de arrependimento para os saduceus e os fariseus, e nós precisamos olhar para a nossa vida e observar se nós não estamos vivendo algo parecido com o que eles viviam. E o que é arrependimento? Trouxe aqui o que tem no dicionário, Aurélio. Sentir pesar por falta ou erro cometido
e mudar de procedimento, de atitude. Mudar completamente o seu procedimento, a sua atitude, para que, mostrando o seu arrependimento, mostrando que você se arrependeu daquilo que você fazia antes e agora você não vai fazer mais porque você se arrependeu verdadeiramente. Por isso que João fala de frutos de arrependimento. Jesus Cristo nos fala em um determinado momento que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem ruins, a árvore é má. E da mesma forma, se a pessoa promove esses frutos de arrependimento, muda as suas atitudes, muda as suas ações para viver agora de acordo à vontade do Senhor, isso significa que essa pessoa verdadeiramente se arrependeu e agora está vivendo os frutos de arrependimento. E uma coisa interessante da gente sempre mencionar é que sem arrependimento não há perdão. Sem o arrependimento, sem a sensação, o desejo de arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento, não existe perdão. Porque se a gente não tiver arrependimento, a gente não vai chegar diante do nosso Senhor pedindo-lhe perdão para a nossa vida. E sem arrependimento significa que não tem o que perdoar. Por isso que os fariseus e os saduceus viviam dessa maneira e recebiam essas duras admoestações, tanto do profeta João quanto de Jesus Cristo. Viviam de uma forma se sentindo justos, se sentindo autoridades, se sentindo que não necessitavam de pedir perdão a ninguém, nem mesmo a Deus. E por isso não tinham o que perdoar neles. E se não tinham o que perdoar neles, Deus não dispensava, não despejava o perdão sobre eles. Mas se a gente se arrepender dos nossos pecados, for até o nosso Senhor arrependidos, graças a Jesus, nós temos o perdão do Senhor sobre nossa vida. E é sempre interessante a gente observar o que há dentro de nós, examinar a nós mesmos. Porque, por exemplo, o rei Davi, no Salmo 139, ele vem trazendo uma explanação maravilhosa do conhecimento de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus. Fala também da sua revolta contra os inimigos de Deus. E no final deste livro, no final deste capítulo 139, ele vem e fala ao Senhor: Deus, mas vê, eu sou um ser humano, eu sou falho. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento funesto, e guia-me pelo caminho da eternidade. Ou seja, veja se há em mim alguma coisa que está sendo pecado, que está me impedindo de servir ao Senhor verdadeiramente, e guia-me pelo caminho eterno, porque eu desejo, meu Deus, ser cada vez mais habitação do Senhor. Então nós precisamos sim fazer esse exame de nós mesmos, ver se tem caminho ruim em nós, pedir ao nosso Senhor, através da sua palavra, que venha esclarecer a nós o que é o pecado, o que é errado para Ele, e dessa forma nós venhamos andar no caminho dele. Porque a palavra é luz, é lâmpada. A palavra é o que esclarece-nos, que nós precisamos da graça do Senhor, que nos mostra a nossa corrupção e a nossa dependência do Senhor para a nossa salvação. E nós vamos ver isso claramente aqui em Neemias, capítulo 8. Se a gente ler aqui no versículo 10, no final do versículo 10, a gente vai ver Neemias falando ao povo: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui em Neemias, no livro de Neemias, o povo de Israel estava reconstruindo, estavam voltando do exílio e reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros, reconstruindo as habitações, reconstruindo o templo. E quando chegou nesse momento aqui, no capítulo 8, onde boa parte de Jerusalém já estava reconstruída, o templo já estava mais ou menos construído, faltavam alguns acabamentos, e também as pessoas já conseguiam habitar ali, Esdras, o sacerdote, ele trouxe a palavra de Deus. Ele levou a palavra de Deus até ali, a lei, a Torá. E aí todo o povo se reuniu na praça. Esdras subiu no lugar que era o púlpito para poder ministrar a palavra, abriu a Torá e o povo reverentemente esteve ali em silêncio, ouvindo a palavra de Deus. Então Esdras, ele ministrava a lei e explicava a lei para o povo. E começava a falar para o povo, explicando detalhe por detalhe da lei. E aí o povo começou a se constranger, começou a se converter ali naquele momento, começou a observar: realmente eu estou distante da lei do Senhor, realmente eu estou distante da vontade do Senhor. Se a lei não tivesse chegado, se a palavra não tivesse chegado para esclarecer isso para eles, jamais eles iriam entender isso, porque eles estavam reconstruindo Jerusalém, e para eles estava tudo bem ali, trabalhando, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus ali.
Porém, se eles olhassem no íntimo deles, e somente a palavra de Deus é quem faz isso com nós, nos faz olhar no nosso íntimo, se eles olhassem no íntimo deles, haveria pecados ali, haveria corrupção ali dentro deles. Então, quando Esdras começou a ministrar a Torá, a lei ali para o povo, eles começaram a se converter, começaram a prantear, começaram a chorar, se arrepender dos seus pecados, começaram a ver que eles estavam distantes da vontade do Senhor. E aí chegou esse momento aqui, onde o próprio Neemias, que estava no meio do povo, precisou tomar a palavra e falar com eles: olha, não pranteeis, se alegrem, vão para casa agora, comam das gorduras, comam das delícias, comam coisas doces, também leve alimentos para as pessoas que não têm, e se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E por que a alegria do Senhor foi mencionada ali naquele momento? Porque Deus estava alegre devido ao povo estar retornando à sua vontade, devido ao povo estar saindo das suas corrupções, das suas concupiscências, se arrependendo dos seus pecados e voltando para Deus ali. E Deus se alegra disso, porque a vontade de Deus é o melhor para a vida do ser humano. Quando a gente se arrepende de viver a nossa própria vontade, a nossa própria carnalidade, que vai nos levar para a ruína e vai para o Senhor, a nossa recompensa é o céu. A nossa recompensa é a eternidade com o nosso Deus. E o que Deus quer é que nós venhamos passar a eternidade com Ele. E nós só passaremos a eternidade com Ele se nós nos arrependermos dos nossos pecados. E todos os dias nos examinarmos, ver se há em nós algum caminho errado e passar a viver pelo caminho da verdade e da justiça. E nós só vamos entender isso através da palavra de Deus, lendo a palavra, conhecendo a palavra. E Deus nos ajudará a entender isso aqui e nos ajudará a viver a vontade dEle, a verdade dEle. E o galardão que nós temos por isso é grandioso demais. É estar perfeitamente diante de Deus naquele grande dia, na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. A graça seja sempre contigo e que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém. Deus eterno, soberano Pai, Pai maravilhoso, Pai amoroso, obrigado porque o Senhor nos concede essa oportunidade aqui neste dia de servir ao Senhor, de viver Tua vontade, de ouvir Tua palavra, de ouvir a respeito do arrependimento, Pai. Obrigado, meu Senhor, e eu peço ao Senhor que vem, Senhor, nos mostrar se há em mim, se há nesta pessoa que está me assistindo algum caminho errado, algum pensamento funesto, meu Senhor, e vem nos guiar pelo caminho da eternidade, para que assim venhamos andar em santificação aqui neste mundo, glorificando ao Teu santo nome, servindo ao Senhor, meu Deus, e naquele grande dia venhamos encontrar o Senhor, que é o que mais almejamos, meu Pai. Deus, fixa nossos olhos na eternidade e fixa nosso coração em Ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.